Olá, boa noite. Vamos a isso. Vamos a mais uma conversa ao pé do ouvido. Hoje com uma colega convidada. Vamos a isso. Olá! Ui, olha o Alentejo. Muito bom. Então, vamos a isso hoje. Nossa conversa. Olá, boa noite. Olha, Alentejo, Ferreira do Alentejo, Moita. Ei, tá todo mundo aqui. Olá. Muito bom. Gente, obrigada. Mais uma vez estamos aqui para conversar um bocadinho sobre técnicas, tudo para o cuidado da saúde de uma forma geral e, enfim, e uma conversa bem informal. Então, eu vou começar chamando a nossa convidada. Deixa eu lá ver. Nossa convidada. Acho que já vai entrar. Olá, Boa Inês! noite. Então, pessoal, essa é minha colega Inês Cardoso. Inês, fala um pouquinho aí para o pessoal, um pouquinho de ti, da tua formação, para a gente começar a nossa conversa. Ora, muito boa noite. Eu chamo-me Inês, sou fisioterapeuta, formei-me em Setúbal e neste momento estou também no quarto ano de osteopatia, pela Escola de Osteopatia de Madrid. Boa! E então, como é que tu trabalha, de que forma? Como é que são os seus atendimentos? A parte de osteopatia e de fisioterapia, como é que funciona? Por norma, neste momento trabalho só com a osteopatia, pronto. A fisioterapia faço mais se for domicílios, recuperações pós-cirúrgicas, neurologias, coisas mais desse género. Trabalho mais com a osteopatia. A pessoa chega, marca uma consulta comigo. Na primeira consulta passo uma boa parte do tempo a fazer uma avaliação, a perguntar vários aspectos, desde cirurgias, problemas intestinais, problemas de estômago, acidentes, coisas desse género que possam influenciar a minha intervenção. E pergunto a razão principal para ter vindo ter comigo, não é? Ok. Então, vamos falar um pouquinho de osteopatia, porque tem muita gente que não sabe o que é. E a osteopatia tem uma história antiga dos indireitas, né? Eu vou ali no indireita, eu vou ali no osteopata e ele instala o meu corpo todo. Então, vamos lá. Qual é a base da osteopatia mas antes disso, me diz uma coisinha. Então, você faz uma formação em osteopatia, é isso? Não é um ramo da fisioterapia, é uma formação à Não. parte. É assim, na minha opinião, elas complementam-se, tanto que na minha escola é só para fisioterapeutas, só fisioterapeutas é que podem entrar. Ah, boa. Contudo, pronto, nos outros países já havia, em Portugal é mais recente, mas também há cursos de osteopatia, licenciaturas, Ok. de 4 Mas anos, ou seja, não então, é preciso propriamente trabalhar na área da saúde para tirar o curso de osteopatia. porém, a osteopatia, tu acha que casa muito bem com a fisioterapia. Ela é. Muito. Tanto que eu tive a necessidade porque havia muitas coisas que eu tratava que não tinha resultados, ou não tinha resultados como eu e o paciente queriam, daí ter tido a necessidade de procurar outras respostas. Ah, ok, ok. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da osteopatia. Essa questão de osteopata, de ter que instalar do pé à cabeça, me fala um pouquinho disso. Como é que é o tratamento osteopático? Ok. É assim, a manipulação normalmente está muito associada com o barulho e a maioria das pessoas só está satisfeita se ouvir realmente o barulho. Mas isso não acontece, ok? Nem sempre. O barulho que se ouve, a cavitação, é a libertação de dióxido de carbono entre os ossos. Ok, ok. É só isso. Ganha um bocadinho, pronto, entre vértebras ganha-se ali um bocadinho,
mas nada significativo. O objetivo da manipulação também não é pôr o osso no sítio, ok? A manipulação serve como quase que uma indução de analgesia, de alívio dos tecidos correspondentes àquele nível vertebral, neste caso, para podermos trabalhar melhor. Ok. E eu falo como quiroprata, né? Então, temos também aquela ligação da manipulação, ativar o arco reflexo para Sim, sim, poder, sim, né? sim. Transformando aqui, né? Para as pessoas entenderem. A manipulação, pelo menos na quiropraxia a gente vê nisso. A manipulação, que seria o estalo, que às vezes pode não Às dar, vezes pode não sair, exatamente. é apenas um estímulo que a gente manda para o sistema nervoso central, para o cérebro, para pensar assim: olha, agora essa articulação está correta, agora ela Exatamente. está. E aí o corpo se ajustar e funcionar melhor. Pelo menos, eu acho que da maneira mais simples de explicar para a turma é assim, né? Exatamente, E porque às muitas vezes, vezes e às vezes não há estalo. não, mas há esse arco reflexo na mesma. Isso. E as vértebras estão, vá, menos móveis devido muitas vezes a problemas viscerais ou de crânio, sistema nervoso. Isso. É isso que eu queria também explicar para as pessoas. O trabalho da osteopatia não tá somente na parte articular e vertebral, né? Não, Então, de todo. a gente pensa, tem que explicar um pouquinho, falar das fáscias, né? O que a fáscia reveste, o que é essa fáscia que as pessoas tanto ouvem hoje em dia falar, e a parte visceral, qual a ligação da parte visceral com a parte óssea, com a parte estrutural. Vê se tu consegue dar uma pinceladinha. Vamos por partes então. Eu falo Então, muito. a parte visceral vá com a parte das vértebras. Cada órgão está inervado por um nível, por exemplo, o estômago por T6. Ou Pera, seja, uma raiz nervosa, né? Um nervo, né? exatamente, pronto, Uhum. que sai naquele nível. Ou seja, uma alteração do estômago, alguma coisa que a pessoa comeu que lhe deu azia, uma pessoa que está sempre com infartamentos, vai ter uma alteração nesse nível de T6 que lhe vai dar dor ou causar dor reflexa no músculo. Ah, Daí o tratamento do músculo ou da dor que o paciente sente não ser a origem. certo. E na fisioterapia nós trataríamos esse músculo, que o paciente diz que tem dor, quando na verdade a origem está no estômago, numa alteração do estômago. E aí a osteopatia age no estômago? Age nas três coisas, neste caso, na manipulação primeiro da vértebra, para o arco reflexo, depois o estômago e no fim ver se realmente se a zona do músculo ficou afetada ou trabalhar ali um bocadinho as fáscias, pronto. Ah, ok. Existe sempre uma relação da parte visceral, estômago, pâncreas, rim, essas coisas, com a parte nervosa que vem da raiz, a raiz nervosa vem dali da parte vertebral, né? Ou seja, Sempre. eu tenho a coluna que sai os ramos que inervam toda a estrutura corporal. Então, se eu tenho Uhum. uma alteração, lá está, que você estava dizendo, tenho ali um estômago que não está a funcionar bem, ou um intestino, né? A gente vê muito isso, né? O intestino já é Ah, mais complicado porque depois tem outras. A outras. microbiótica do intestino também afeta todas as outras articulações, é um bocadinho mais complexo. Daí o exemplo do Ok. estômago. Pois. Estamos a ouvir mal a Kátia. Ai, deixa eu ver se eu. Agora, estão a me ouvir melhor? Digam aí, façam um ok, façam um joinha se tiverem a me ouvir bem. Voltando, deixa eu recapitular então. A ligação que existe entre as vísceras, né, e a parte vertebral. Outra coisa que a gente faz uma ligação é a parte emocional. Então, me fala um bocadinho aí.
Ai, a parte emocional é todo um problema da maioria das pessoas. A verdade é essa. É Pois. porque a parte emocional tem alterações com tudo. Primeiro a nível hormonal, começa logo por aí, em termos do pâncreas, das suprarrenais, do fígado, tem grandes alterações. Outro componente é, por exemplo, na ATM, na boca ou na cara, as pessoas já não se apercebem que com o stress arranjem os dentes à noite ou fazem muita tensão, que automaticamente vai ter repercussões a nível do ombro, a nível dos torcicolos, é sempre, sempre, sempre por aí. O Pois. nível emocional é um mundo na osteopatia Ok. e, difícil, e mais difícil de tratamento, claro, porque aí já implica idas ao psicólogo, aí já tem que ser trabalhado com outra equipa. Ok. Também, Também. Pois também, claro. é isso que eu busco aqui com essas conversas, explicar que às vezes não, na maioria das vezes, o tratamento para uma patologia não é só uma técnica específica, né? Então, tem uma dor na cervical. Quando a gente percebe aqui, é de fundo emocional, então vamos por uma psicóloga. Ou, é de fundo ortodôntico, vai para uma dentista, né? Então, eu acho que as pessoas às vezes querem coisas milagrosas, né? E Ai, não procuram só uma existe, não, não. técnica. Tanto que muitas vezes e está provado que, por exemplo, dentes mal desvitalizados, a raiz desse dente tem ligação com um certo órgão, uma certa zona do corpo, que dá dores permanentes enquanto não for desvitalizado em condições. Pois, pois. Por exemplo, não é? Claro que isso implica também ir ao dentista e tratar isso, mas também um trabalho osteopático, claro. Ok. E as Então, pessoas não têm noção das áreas que a osteopatia trata. Aí é que pois está é também. isso. Então me fala um bocadinho. Não é só, você não vai mexer só na minha coluna. Não, 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 de todos, de todos. É assim, todos os tratamentos, por exemplo, eu faço, pelo menos na primeira sessão, sempre um tratamento também para o sistema nervoso. Ou seja, nós temos certas técnicas em que podemos baixar os batimentos cardíacos, podemos acalmar vá, a pessoa, se for uma pessoa assim muito ansiosa, muito estressada, ou o oposto, se uma pessoa me vier, uma pessoa mais cabisbaixa, uma pessoa mais deprimida, uma pessoa mais que eu vejo que tem os sinais de uma pessoa mais mole, vá, vamos por assim dizer, também consigo ativar o sistema nervoso. Ok, ok. Então, nessa primeira avaliação, você já percebe, né, a Sim, sim. necessidade ali da paciente. Mas, então, nessa avaliação, de acordo com a avaliação, é que você vai mexer no corpo. Às vezes, então, o que a gente precisa explicar para a pessoa que está escutando é que a dor no pescoço nem sempre é do pescoço, né? E normalmente não é. Por isso, às vezes os utentes chegam e dói o pescoço e a gente mexe no pé e resolve, né? Não, e a pessoa muitas vezes pergunta, então, mas o que é que está a fazer aí se a minha dor é no pescoço, não é? Isso, isso. Mas pronto, é para. Eu quis fazer essa conversa porque o osteopata está muito. Eu não sei, é assim uma máscara, uma coisa. O osteopata é o endireita de antigamente e hoje em dia é o milagre. Instala tudo, põe tudo no lugar. Primeiro que se uma vértebra está fora do lugar, não é com osteopatia que vai para o lugar. E outra, Não. uma vértebra fora do lugar, você tá mesmo mal. As listeses, que são só um desnívelzinho, já fazem mal, imagina. Então Pois, não tem imagina, essa fora de. do sítio. Né. Mas pronto. Outra coisa que eu queria perguntar, então, a osteopatia. Quando as pessoas perguntam, eu fui no osteopata e ele não me instalou. É porque a osteopatia não é só manipulação. O estalo é uma manipulação. A osteopatia tem muito mais. Muito. Tanto que há várias contraindicações para a manipulação. Não são assim tantas, mas há.
E isso tem que ser avaliado de acordo com cada um, não é? Também temos que ver isso. Para mim, pior é dizer que é osteopata e só estalar. Para mim é muito mais grave, porque por norma a vértebra há de estar mal ou a dar sinal por um problema visceral. E se só vamos estalar ou vá, mesmo que a vértebra volte ao sítio, como as pessoas gostam de dizer, se a víscera estiver mal, a vértebra vai voltar ao início, mais cedo ou mais tarde, porque esses efeitos passam 48 horas depois. Por isso é que a pessoa sai e diz, sinto muito melhor, mas depois 2 ou 3 dias depois estou igual. Porque esses efeitos da manipulação duram 48 horas. Ok. Olha, essa eu não sabia também. Então, lá está. Vai para o osteopata, manipula, fiquei bem. 2 dias depois voltou, né? Pois. Não curou o X da questão. Não, mas as pessoas adoram, adoram. Lá está. Tem pessoas que adoram, mas tem pessoas, eu digo porque como eu também uso algumas técnicas da quiropraxia, que é manipulada também, as pessoas não, que eu percebo que precisa de uma manipulação, elas não ajudam muito. Vai instalar. Às vezes também há esse problema. Né? Então, lá está, mais um motivo para não se usar só a manipulação. Às vezes também há esse problema grande, sim. Ou as pessoas têm medo, ou já acontece-me já várias vezes. Foram ao osteopata, foram mal manipuladas, que acontece e é preciso ter cuidado, e ficaram com mais dor e ficaram com medo e não querem mais. E é preciso respeitar a pessoa nesse aspecto, não é? Ou explicar, ou por outras vezes ganhar confiança e fazê-lo ao fim de 2 ou 3 sessões se acharmos realmente necessário. Pois. Também temos esse problema. Lá está, é procurar o profissional habilitado para isso, né? Claro. Então, não usar qualquer coisa. E como é que faz para, por exemplo, para procurar a Inês e precisa de prescrição médica ou não? Como é que é? Não. Não é preciso prescrição médica para a osteopatia. A pessoa tem dores, aparece. De qualquer maneira, comigo, claro, os recibos são sempre passados como fisioterapeuta para as pessoas poderem ter essa benesse. E mesmo que venham com uma prescrição de fisioterapia, pronto. As consultas são de osteopatia comigo, é só uma questão mesmo de IRS. Pois. E as restrições para a técnica, bom, de acordo com a avaliação, é que a gente. Que tu vai perceber, por exemplo, oncológicos, pessoas com cancro e tal, como é que a osteopatia vê isso? Bem, a partir da pessoa há de vir com o diagnóstico, né? Que nós não detectamos propriamente cancro. Mas o cancro é uma das bandeiras vermelhas ou das contraindicações para algumas técnicas, não para todas, ok? É bastante possível aliviar alguns sintomas, claro que não tratamos cancro, não é? Pois. Mas isso tem que ser avaliado pessoa a pessoa, depende do estadio, depende do tipo de cancro, depende. E patologias degenerativas, neurológicas, a osteopatia? Super bons resultados. Super. Claro, lá está, depende se é inflamatório, se é agudo, se é crónico, da idade da pessoa, tem muitas variantes aqui. Ok. Bom, então é uma técnica basicamente sem contraindicação, até porque como a gente faz uma avaliação prévia, né, sabe-se que... Há sempre alguma coisa para fazer, sempre. Tanto que a osteopatia é uma área da medicina integrativa que promove o corpo a curar-se sozinho. A osteopatia não cura, promove o corpo curar-se sozinho. Nós vascularizamos uma zona ou damos mais input a uma zona para o próprio corpo, ajudamos o corpo, vá. São os ajustes, a desinflamar. Isso. Depois damos sempre algumas dicas alimentares, dicas para baixar o stress. Não somos nutricionistas, não estamos aqui a fazer um trabalho de nutrição, mas há coisas que nós estudamos também, em termos endócrinos e tudo, que ajudam a pessoa. O meu objetivo principal nas consultas, principalmente na primeira, é que a pessoa saiba ouvir o próprio corpo, porque muitas vezes as pessoas não têm noção corporal.
Do A género, maioria. estou sempre inchada, que é a que eu mais ouço, estou sempre inchada, estou sempre com gases. Sim, isso não é normal, Pois. ok? Há várias coisas que as pessoas podem fazer, aprenderem a ouvir, aprenderem a comer, aprenderem a sentir, olha, isto fez-me isto, portanto é sinal que estou a ficar inflamado, não vou comer mais, não vou tomar mais. Pronto, esse tipo de coisas. Isso, isso. É a questão do esquema corporal, de você conhecer o seu corpo, saber como ele funciona, né? É olhar mais para si, que É a porque depois a maioria. pessoa ouve, não inflama, não precisa de vir ao osteopata com tanta frequência. E o meu objetivo, pelo menos profissional e pessoal, é mesmo esse, é que as pessoas se consigam autorregular. Sim, sim, sim. Isso, isso. E outra coisa, eu sempre gosto de falar aqui nas conversas sobre o trabalho multidisciplinar, né? Uhum. Então, o meu trabalho dia a dia aqui é com o Pilates, mas às vezes acontece de eu não conseguir evoluir no tratamento com a técnica do Pilates, porque não vai. Não, eu preciso de uma manipulação da face, eu preciso da parte, lá está, visceral, que não funciona. Como é que Exato. as pessoas têm que entender que o corpo funciona de um modo geral. Se eu tenho uma disfunção visceral, é, principalmente, se eu não me engano, principalmente de intestino e tal, vai estar ligado com a lombar. Então, eu tenho uma dor lombar que não passa nunca. Pois, e vive com o intestino uma desgraça, Exatamente. né? Então, o que eu gosto de dizer? Por exemplo, várias vezes já aconteceu das pessoas virem para mim, como Pilates, e na avaliação a gente já detecta muita coisa e eu oriento logo. Olha, o ideal aqui é fazer um tratamento visceral para que você consiga lidar com esse intestino antes de começar a tratar a lombar principal, No né? Pilates, claro. No Pilates. Então, era isso que eu queria ver, que tu falasse sobre esse tratamento em conjunto com as outras atividades, com a psicologia, com a nutrição, com a fisioterapia, com o Pilates, enfim. Como a osteopatia vê isso? A partir do momento em que você consegue regular o corpo do utente, né? Eu acho que já não há nada a fazer, sim. É assim, foi como eu disse há bocado. Muitos problemas também são causados a nível emocional, que aumenta o cortisol, pronto, por aí fora. E eu aí normalmente digo às pessoas, para irem se eu vir que as pessoas são abertas a isso, né? Para irem a uma consulta de psicologia ou para irem ao nutricionista, alguém de confiança, para irem para o Pilates depois do tratamento, eu acho que já não há nada a fazer, mas a pessoa não tem uma boa contração do transverso, não tem. Ou se tiver com perdas de urina, enviá-la a um colega que seja especialista no pavimento pélvico, que não é a minha área. Isso, Tem que ser isso. assim. Eu pelo menos trabalho assim. Não, eu acho que os profissionais, nós não tomamos conta de tudo, não conseguimos fazer tudo, não conseguimos tratar tudo. E quanto mais especializado formos, melhor. E humilde, acima de tudo, não é? Que também já tive Sim. utentes que não consegui tratar e mandei para professores meus. Sim, eu também. Que eu vejo que não consigo tratar aqui, eu encaminho. Não consigo, não consigo, não vou ficar segurando a Exatamente. pessoa. É assim, eu acho que a gente tem uma profissão que lida com a saúde, mas é a saúde global, mental, física, tudo. Então, o que é que eu vou estar segurando uma pessoa aqui que não evolui, né? Eu quero o bem da pessoa. Exatamente. Então, a gente E o objetivo encaminha. é esse, não é? Isso não é frustrante, senão não estamos cá a fazer nada. Pois. Mas vamos lá. A turminha de hoje está tão calada, as pessoas não fazem, só dão olazinhos, ninguém pergunta nada. É que a gente não parou de falar, né, Inês? Mais tu, mas pronto. Vamos lá, Inês, me fala um pouquinho, então, diz para o pessoal onde é que você atende, onde é que é o seu gabinete. Bem, eu tenho um gabinete em Azeitão, na rua, mesmo no centro da Vila Nogueira de Azeitão. Eu atendo também aí no estúdio, em Setúbal. No Cátia E Pilates? diz, desculpa, Aqui no Cátia Pilates. aqui no Cátia, aí no Cátia Pilates, em Setúbal e também em Sesimbra, no Olha, Plano B Saúde. olha, boa.
Eu vou, para o pessoal que estiver interessado, a live vai ficar gravada na nossa página do Kátia Pilates. E vou deixar o contato da Inês, o link da página dela e o contato telefônico da Inês para quem estiver interessada, tá bem? Também fica o nosso aqui. Ela também vem alguns horários para cá, né, Inês? Dá pra gente. Sim. Dá pra gente. Estou a ouvir. Ah, ok, dona Emília. Olha a moita. Olha o pessoal da moita aí, ó. Então tá, olha, Inês, a gente vai ter outras conversas, porque eu acho que é um assunto muito interessante e a gente começar a especificar, tipo, hoje vamos falar do estômago. Hoje vamos falar, Sim. sabe? Eu acho É um mundo tão grande, tão grande, tão grande. Eu acho que vale a pena a gente mostrar para as pessoas e nessas conversas assim informais sobre o nosso corpo, né? Sim, mesmo para pessoas que tenham dúvidas de alguma patologia que tenham, ou Exato, que nós possamos responder sem a avaliar, não é? pois. Olha, eu fui já tratada pela Inês e é ótima. Muito bem! É uma boa utente, é uma boa utente. Então tá, Inês, olha, muito obrigada. Obrigada eu. Essa conversinha rápida assim é boa, eu gosto. Também E eu passo rápido, por acaso passou rápido. eu acho que é uma forma descontraída e a gente não está aqui para dar aula a ninguém, né? E tá para esclarecer as pessoas e fazer Claro, é esse o objetivo. para fazer conhecer as técnicas todas e as dúvidas. Às vezes tem gente que tem vergonha até de perguntar, de saber como é que é e tem medo. Então eu acho que Eu são às vezes assuntos. acho que eu acho que não é tanto por aí. Acho que é mais as pessoas não estão informadas, pronto, sobre o que é a osteopatia. Não é Pois, algo que seja muito divulgado, como a fisioterapia, porque é recente em Portugal também, vamos ser sinceros. pois. Então as pessoas não estão propriamente bem informadas do que é, o que é que trata, o que é que faz, então vão sempre para a fisioterapia, que é o mais convencional. Sim, é isso. Mas eu acho que tem uma mais-valia sendo fisioterapeuta e osteopata, no caso, né? É como você falou, as técnicas se complementam. Eu acho que nós, como fisioterapeutas, eu acho muito rico nosso estudo principalmente de biomecânica e essa parte toda, e complementa-se com essas terapias, a quiropraxia, a osteopatia, terapia Sim. manual. Eu acho que é muito importante, né? São sempre técnicas manuais, porque lá está, é tentar ser o mais natural possível, né? É. O corpo se autorregular e a gente ajudar isso. É isso Eu achei, pelo menos falo por mim, acho que quem trabalha na área da saúde consegue se relacionar, que o facto de ter trabalhado como fisioterapeuta e ter estudado também dá uma abordagem com as pessoas diferente, uma vontade diferente, um toque diferente, sentir as coisas de outra maneira que isso. uma pessoa que não tenha trabalhado e vai logo para a osteopatia tem um bocado mais dificuldade em adaptar-se. Porque Pois. Não. é um bocadinho mais agressivo, vá, em termos de toque e tudo, do que a fisioterapia. Então, olha, muito obrigada. E até a Obrigada eu. próxima. Correu tudo bem. E eu gostei muito, tá bem? Muito obrigada, Também eu, Inês. A Kátia. gente Obrigada. marca outras vezes. Sim, Muito senhora. obrigada, pessoal, que Obrigada a participou. todos. Beijinhos, tchau. Beijinho. Deus, adeus.